Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, Palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, capítulo 37. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Queremos que o Senhor nos ilumine, queremos que o Senhor continue a ministrar neste lugar, queremos que o Senhor continue a falar com a sua igreja, através da sua palavra. Por isso, ó Deus, abrasa a minha boca, aquece o meu coração, lava a minha vida diante do Senhor, para que eu seja tão somente instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Profeta Ezequiel, profeta exílico, antes da família sacerdotal, sacerdote, aos 30 anos, assume o profetismo e começa a profetizar. E começa a profetizar para uma nação que está no cativeiro babilônico. 586 a.C., Judá, por estar vivendo sob o espectro da idolatria, da apostasia, o Senhor permite que o exército babilônico entre em Jerusalém, destrua os muros, as casas, as praças, o templo do Senhor, e leve cativo o povo de Judá. O profeta se levanta exatamente para denunciar a decadência espiritual deste povo, mas também esse profeta se levanta para apregoar um tempo de restauração e libertação do povo do cativeiro babilônico. Esse texto é um texto que fala exatamente disso. Um texto que fala sobre a restauração futura
de Judá, de Israel. E é interessante porque a Bíblia diz que este profeta chamado Ezequiel, que o Senhor o encheu, o agraciou com visões. Ele tem uma visão de Judá, uma visão de Israel, olhando para um vale de ossos secos. Na verdade, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Ezequiel, numa visão extraordinária, sobrenatural, a um vale, e esse vale era um vale de ossos secos, numerosos ossos, e que no hebraico diz extremamente secos. E eu gostaria hoje, nesta noite, de falar com você sobre o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. E é interessante porque esse texto fala de 3 aspectos que eu reputo ser importantíssimos quando falamos sobre o poder da palavra de Deus. Primeiro, porque 7 vezes aparece a expressão profetiza. 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 É o Senhor falando com Ezequiel para que ele profetize. O doutor Russell Shedd diz que a palavra profetizar nesse texto significa que alguém precisa escutar a palavra poderosa de Deus. A palavra poderosa de Deus. E em segundo lugar, a mensagem contundente a respeito desse texto é: mesmo quando tudo parece perdido, Deus não desiste de Judá, e que o poder da palavra de Deus fará novas todas as coisas. Mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil, mesmo quando tudo e os ventos estão soprando contrariamente à sua caminhada, o Senhor fará novas todas as coisas. Todas as coisas. E finalmente o tema da mensagem, que é a respeito desta palavra. Esta palavra que tem poder, que troveja, que muda o curso da história de um homem e de uma mulher. Esta palavra que, quando proferida, quando enunciada, movida pelo Espírito de Deus, é capaz de mudar a minha vida e a sua vida. E nesse texto, há 4 implicações que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Primeiro, a palavra poderosa de Deus, ela é capaz de dar forma ao que está informe. A palavra de Deus, ela é poderosa para dar forma àquilo que está informe. Agora vamos para o texto. Observe, por favor, o versículo de número 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O profeta é levado ao meio desse vale de ossos secos. Ele anda também ao redor desse vale. E ele percebe claramente que os ossos estão sequíssimos. E ele se questiona: quem são esses ossos? Ou melhor, o que significa este vale de ossos secos? E o Senhor então fala para ele: quem são? O que é este vale de ossos secos? O versículo de número 10, observe, diz: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Provavelmente era um exército que foi dizimado pelo oponente, pelo inimigo, exército de Israel. E aquele vale estava todo ali, de ossos, totalmente separados, desestruturados. E o Senhor então continua falando ao profeta no versículo 4. Observe o versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, a casa de Israel, e dize-lhes:
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, disse Ezequiel, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Que cena! Esse poder desta palavra, que é capaz de dar forma àquilo que está informe. Os ossos estavam ali espalhados naquele vale. O profeta visualiza tudo isso, e ele começa a perceber que os ossos começam a se juntarem, osso com osso, e há um estalido, há um barulho, há um ruído. E a palavra para ruído e barulho no hebraico é kol, que significa soar, estalar. Houve um ruído forte, um barulho grandioso naquele lugar, um sobrenatural começou a acontecer ali. Os tendões começaram a interligar-se nos ossos, carne começou a enxertar nos ossos, o tecido epitelial, a pele, começou a cobrir todos aqueles corpos, e ali então, aquilo que estava informe, sem forma, totalmente desestruturado, começa a ter agora uma estrutura orgânica, biológica, mover sobrenatural de Deus. Me parece que a ideia que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a respeito desse estado sem forma, é importante que compreendamos à luz das Escrituras. Quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, diz o texto em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o ruar de Deus, o sopro de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, a terra ela estava sem forma e vazia. Há duas expressões hebraicas para sem forma e vazia. Sem forma é a expressão tohu, que significa uma terra desfigurada, uma terra desolada. E a expressão hebraica bohu significa uma terra vazia, estéril. Mas o Espírito de Deus deu forma, o Espírito de Deus fez aquela terra estéril ser frutífera. O Espírito de Deus transformou a terra desolada, assolada, numa terra abençoada, uma terra criada pela criatividade de Deus. O que eu quero dizer nesta noite é que é possível que de alguma maneira você também esteja vivendo assim. Pela analogia da fé, um tempo de esterilidade, um tempo infrutífero, um tempo de deserto, um tempo onde tudo está desfigurado, um tempo onde as coisas estão meio que sem forma, sem objetivo, sem propósito. Mas a palavra de Deus é poderosa para ir ao seu encontro, à sua vida, à sua família, à sua casa, as circunstâncias mais adversas que você está enfrentando, e Ele tem o poder de dar forma naquilo que está informe, aquilo que não mais é frutífero. Deus pode frutificar de maneira exponencial e extraordinária. Você veio aqui nesta noite e talvez você esteja como Israel, derrotado, vale de ossos secos, sem perspectiva, sob um cativeiro terrível. E eu quero dizer para você
Em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus pode trazer libertação para você, para a sua casa, para a sua vida, para os enfrentamentos que você tem. A palavra de Deus pode trazer forma, pode trazer existência aquilo que está completamente sem existência, sem perspectiva, totalmente desestruturado. Deus tem o poder de mudar essa trajetória para a sua glória. Em segundo lugar, a palavra de Deus é poderosa, ela é capaz de vivificar o que está morto, de vivificar o que está morto. Observe o texto, por gentileza, no versículo 9 a 10. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Os corpos estavam formados, mas estavam sem vida. Não havia o Espírito. A palavra espírito aqui no original é ruar, fôlego de vida, sopro, vida, resfolego de viver a vida. É isso que significa nesse texto a palavra ruar, sopro de Deus, vida. A Bíblia diz que este Espírito entra nos corpos e os corpos começam a viver, a ter vida, a respirar, a sentir que vale a pena continuar. Israel estava assim, Judá estava assim, dentro de um cativeiro babilônico, subjugado, expoliado, sem respirar, sem perspectiva, sem vida, andavam sem vida, porque estavam sem esperança, sem uma visão de futuro. Há muitas pessoas assim, há muitas pessoas que andam, mas andam sem vida. Há muitas pessoas no nosso meio que estão vivendo uma vida tétrica, uma vida terrível, uma vida que não consegue respirar, ser oxigenada por esperança. Há pessoas que olham para os seus lares e ao olharem para os seus lares, chegam à conclusão que não há outra solução a não ser separar do seu cônjuge. Há muitas pessoas que olham para o seu estado de enfermidade, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela em qual for a dimensão, e ao olhar para a sua realidade, ela diz: não tem solução. Talvez você esteja aqui com uma enfermidade que aos olhos humanos é impossível de ser revertido. Talvez você esteja andando uma caminhada sem sonho, sem alegria, sem prazer, já perdeu o sentido de viver, já perdeu o sentido da vida, perdeu um propósito indelével de viver uma vida maravilhosa, uma vida com Jesus, uma vida com liberdade no Espírito de Deus, uma vida cheia de júbilo. Talvez você tenha perdido isso, talvez você esteja aqui hoje e já perdeu o seu primeiro amor, e está completamente acachapado no invólucro, sem perspectiva para a vida. Mas nesta noite você sabe muito bem que o Deus que você tem, o Deus que habita na sua vida, você pode clamar a Ele dizendo: Senhor, derrama sobre mim, derrama sobre a minha vida o seu Espírito, renova o seu Espírito em mim, faz com que a minha vida viva uma vida onde o teu Espírito de fato seja um Espírito inabalável no meu viver.
Você pode fazer isto, você pode falar e olhar para a sua casa, ao mesmo tempo cheio de derrota e de fracasso, e você pode dizer: Senhor, sopra o seu Espírito, traz vida para a minha casa, e creia em nome de Jesus. Deus pode mudar isso, soprando o seu Espírito e revitalizando a sua vida para a glória de Deus. Deus quer e deseja que os seus filhos vivam a vida em plenitude de alegria. Poder da palavra de Deus dá forma ao que está informe, vivifica o que está morto e coloca em pé o que está caído. O poder da palavra de Deus coloca em pé quem está caído. Observe o texto no versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram, o que, irmãos? Em pé, um exército sobremodo numeroso. Ossos se juntaram, tendões se interligaram, enxerto de carne, pele sobre os corpos, sopro de Deus, o ar de Deus dando vida. E agora aquele exército numeroso se coloca de pé, de pé. Deus está falando com Israel, Deus está falando com Judá. Você sabe o que significa isso? Está falando com um povo que está sob o jugo do cativeiro babilônico. Um povo que tinha perdido a sua identidade. Um povo despersonalizado. Um povo submisso, subjugado, expoliado pelos babilônicos. O Senhor traz aqui, através do profeta, uma esperança inaudita, uma esperança extraordinária, uma esperança de futuro, de dias melhores, que iriam se concretizarem de maneira abençoada, maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, qual o seu cativeiro? Sabe, irmãos e irmãs, às vezes nós olhamos nossa vida e achamos que em todas as áreas tudo vai bem, mas nós sabemos que há alguma área da nossa vida pode estar assim, num cativeiro. Talvez um pecado que você não consegue se libertar, que já se transformou em um pecado de estimação, e você carrega por anos esse pecado, e você vive num cativeiro. Talvez você viva um cativeiro terrível dentro da sua casa. Talvez o seu cativeiro seja uma culpa que você carrega por muitos e muitos anos, e que de tempos em tempos vem aquela acusação, aquela culpabilidade provocada na sua mente por forças do mal. Quanto tempo você está vivendo assim? Quanto tempo você vive olhando para o seu umbigo, cabeça baixa, perdeu a sua identidade em Cristo, não tem mais vontade de caminhar, a vontade que você tem, na verdade, é de chutar o pau da barraca. Na verdade, você veio aqui nesta noite dizendo: esta é a minha última noite, ou tudo ou nada. Talvez você já tenha tido vontade de dar fim na sua vida. Talvez você esteja aqui escondendo algo
camuflando algo dentro de você, que nem o seu pai, nem sua mãe, nem o seu cônjuge, nem o seu amigo, ninguém sabe o que você está passando. Somente no recôndito do seu quarto, quando você apaga as luzes e você fica na escuridão, você reflete, você pensa no que você está vivendo. E quando você levanta porque tem que levantar, mas no fundo você tem vontade de ficar ainda no seu quarto escuro, sem sair, sem ver ninguém, sem vontade de fazer absolutamente nada, porque é um cativeiro, seja um cativeiro da alma, seja um cativeiro emocional, seja um cativeiro espiritual, seja um cativeiro mesmo que você percebe de maneira clara, visível, que vem te assombrando todos os dias da sua vida. Deus levanta esse profeta para falar para a nação de Israel, para o povo de Judá, dizendo de que a palavra dele é poderosa para colocar em pé aquele que se sente caído, aquele que se sente fracassado, aquele que se sente derrotado, alguém que recebeu uma palavra maldita e que essa palavra reverbera até hoje na sua mente e no seu coração. Em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor dos Exércitos, a sua palavra está dizendo de que você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que você pertence ao Senhor, que você foi reconciliado em Cristo Jesus. E se você ainda está abaixado, olhando para o chão, é hora de levantar e se colocar em pé, porque essa palavra está dizendo, o Senhor vai colocá-lo em pé, e você vai andar altaneiramente. Sabe por quê? Porque você é do Senhor Jesus. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de se levantar. Essa noite você tem essa oportunidade de levantar-se dizendo, não tem cativeiro, não tem força contrária que vai me subjugar. Eu vou me levantar em nome do Senhor dos Exércitos. O poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que está informe, é capaz de vivificar o que estava morto, é capaz de colocar em pé o que está caído, e é capaz de restituir tudo aquilo que é seu por herança. Tudo aquilo que é seu por herança. Está escrito na palavra de Deus. Versículo de número 11. Então me disse, ó filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. Coloca o teu nome aí, meu irmão, minha irmã. E vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Você é possessão do Senhor, você pertence ao Senhor, meu irmão. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O profeta Jeremias, lamentando, chorando, ele profere exatamente o período de cativeiro de Judá. Ele profere que o povo seria submetido ao cativeiro babilônico e derrotado pelo exército babilônico por causa do seu pecado, o pecado de idolatria. Ou seja, tiraram Deus do centro das suas vidas e começaram a viver segundo os cursos das suas vidas, olhando para outros deuses. E diz o profeta Jeremias,
além do cativeiro, durante 70 anos, Judá estaria submetido a este cativeiro. Deus levanta o profeta Ezequiel exatamente para trazer esperança para esse povo, porque muitos pseudos profetas anunciavam dizendo: o que vocês estão passando vai passar rapidamente, e não passava. Muitas pessoas lançavam palavras de efeito, palavras somente para massagear o ego de Israel, enquanto os profetas de Deus confrontavam o povo com o pecado e a necessidade de libertação e restauração e um retorno para o Senhor. Então Deus levanta o profeta Ezequiel, falando exatamente sobre a volta para a terra de Israel, para a pátria. Ele profetiza dizendo de que o sofrimento, o cativeiro, tem início, meio e fim, e que passaria esse momento de dor e de sofrimento, e ausência de identidade, e ausência de esperança. Essa palavra aqui é uma palavra profética, porque foi exatamente isso. Durante 70 anos, Judá ficou submetido às forças babilônicas, mas completou 70 anos, e Deus libertou o seu povo das amarras, das garras do império babilônico. Deus mudou a história de Israel. Foi o Senhor que fez isso. O Senhor fez isso. Por isso ele disse: eu vou restituir vocês à terra de vocês, à pátria de vocês. Vocês terão novamente a identidade de vocês restaurada. Vocês não andarão mais numa terra desolada, numa terra estéril. Vocês não estarão andando mais sem rumo, sem perspectiva, totalmente envolvidos por outros povos que não temem o meu nome. Vocês voltarão para Jerusalém. Jerusalém é o templo, e o profeta Ezequiel sabia exatamente o que ele estava falando, porque ele tinha uma linhagem sacerdotal. E das visões do profeta Ezequiel é que ele é movido pelo Espírito de Deus a chegar exatamente em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele se aproxima do templo, nas portas do templo, e contempla a grandiosidade de Deus. Ele está falando disso, não só restituir aspectos físicos de uma terra, mas restituir a espiritualidade de Israel. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto tempo você está no seu cativeiro? Quanto tempo você está vivendo onde o gafanhoto consumiu e destruiu e dizimou os seus sonhos, os seus projetos e a sua vida? Quanto tempo você está vivendo sob o jugo das forças contrárias? Quanto tempo? Não importa quanto tempo, o que importa é que nesta noite, Deus pode estar dizendo a você, através dessa palavra de esperança, de que há um futuro melhor para você e para a sua casa e para os seus sonhos e os seus projetos. O que importa é que hoje, nesta noite, Deus está rompendo os grilhões e fazendo com que você experimente uma libertação, seja agora, seja amanhã ou depois de amanhã. Mas eu posso dizer para você que toda tempestade tem início, meio e fim, e esse fim vai chegar, e o Senhor vai honrar sua vida, e Ele vai restituir todas as coisas por herança, porque você é amado e amada desse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje é dia de restituição, não restituição falada e enunciada pelos teólogos da prosperidade, mas uma restituição
que começa por uma vida moral ilibada, por uma espiritualidade saudável e por uma perspectiva de viver com aquilo que Deus tem nos dado com alegria. Deus tem algo para você hoje aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito quer soprar sobre você nesta noite. Ele habita em você. Acaso não sabeis que os vossos corpos são santuário do Espírito Santo? Você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro tem o Espírito Santo na sua vida. Mas talvez você esteja precisando de uma vivacidade, de uma nova expectativa, de um sentimento no Senhor dizendo: eu vou me libertar disso. Eu vou vivificar no Senhor. Eu vou me colocar em pé, porque agora eu tenho uma forma de viver, é não me conformando com este mundo, mas fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor fale conosco e continue falando através da sua palavra. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar o conselho da igreja, os pastores. Nós vamos vir aqui hoje à frente. E eu estou sentindo um desejo de orar por você, de orar pela sua vida. Enquanto nós estivermos aqui orando com você, essa palavra é a palavra para crente e para gente que quer andar com Jesus. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo: eu quero andar com Jesus. Hoje é um dia especial. Se você quer orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu cônjuge, você está aqui e quer uma ministração, nós estamos aqui hoje para orar por você, meu irmão, minha irmã, orar pela sua vida. Então, eu vou pedir o grupo de louvor que venha e nós vamos cantar com Grande é o meu Deus. E enquanto estivermos cantando, você já pode vir com a sua família, pode vir ao altar, pode chegar, não tenha receio. Hoje é dia desse sopro do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida. Pastor Wellington, Pastor Wellington vai orar. Nós estamos experimentando os 21 dias de oração. Há uma ação do Espírito Santo neste lugar, e você pode vir. Venha com a sua família, venha com o seu amigo. Chegue aqui à frente, chegue aqui à frente nesse lugar. Venha de onde você pode vir, venha e creia no poder da palavra de Deus, que pode trazer à existência aquilo que não existe. Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Ele tem esse poder. Basta uma palavra tua, Senhor. Manda uma palavra tua, Senhor. Você que está aqui, você pode experimentar a presença gloriosa do Senhor, de um renovo poderoso do Espírito Santo, enchendo a sua vida. Creia. Quando nós estivermos orando, creia com fé, em nome do Senhor Jesus. Creia. A liderança pode chegar perto dos irmãos e pôr as mãos perto. Pastor Wellington, só no teclado. Senhor, meu Deus, o Senhor perguntou do profeta se aqueles ossos poderiam reviver, e a resposta dele foi: Senhor Deus, Tu sabes. Senhor, o Senhor sabe da condição de cada um de nós que aqui estamos essa noite. O Senhor sabe exatamente do que estamos precisando.
E nessa hora, Senhor, nossos lábios se movem, nosso coração se move junto ao Teu trono de glória, dizendo para o Senhor aquilo que nós precisamos, daquilo que a Tua igreja necessita, daquilo que o Teu povo pede, Senhor. Só o Senhor ouve, só o Senhor sabe. Ninguém mais, Senhor, consegue entender nem entrar na mente de quem quer que seja para compreender sua aflição, sua dor, sua angústia, seu pedido, a não ser o Senhor. Pois Tu nos sondas e nos conheces, ó Deus. Tu nos sondas e nos conheces. Ó Deus, como é maravilhoso sabermos que o Senhor nos conhece. Pai, derrama da Tua glória, Senhor, essa noite. Derrama do Teu poder, Senhor. Poder de cura, poder de libertação, novo nascimento, nova vida, Senhor. Ó Deus, aquilo que estava sem vida, Senhor, sopra a vida, Pai eterno, para que haja novo nascimento. Aquilo que estava precisando ser curado, Senhor, derrama a cura, libertação em quem estava escravo, Senhor, da própria carne, escravo do inimigo de nossas vidas, escravo, Senhor, do mundo. Ó Deus, Tu sabes, meu Senhor, mas que não permita que ninguém saia desse santuário, dessa casa de oração, sem que não tenha experimentado a glória do Senhor, o poder do Senhor essa noite. Oh Pai Celestial, que esses corações, esses amados irmãos, recebam o poder do Senhor, e o poder do Senhor seja derramado sobre nós, igreja do Senhor, nós que carregamos a marca de Cristo, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo sangue de Jesus, nós, Senhor, que experimentamos e aguardamos a glória do Senhor. Assim oramos, entendendo que o Senhor é conosco, entendendo que o Senhor é conosco. Tem pessoas que não se levantaram, Senhor, para vir até aqui, mas que estão nos seus bancos clamando, dizendo: Senhor, e eu, Senhor, visita-me, visita na minha casa, visita no hospital. Ó Deus, o Senhor é o Deus que estende a sua mão, e em todo o mundo é vista a sua glória. Toca, Senhor, nesses amados, traz cura, traz libertação, traz vida, traz salvação, e hoje a glória do Senhor seja vista no meio do Teu povo, pois oramos crendo no poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Assim oramos, dando graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre nós que aqui estamos, e o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.